Hola. Hola. Sí. Hola, Víctor. Hola. ¿Cómo Hola, ¿cómo estás, estás? Javier? Bien, bien. Bien. No, Jane, espérame un segundo que Marcela no está pudiendo ingresar. Sí. Mm, when you're- mm. ¿Y cómo estás? Bien, bien. Ahora hay un poco tráfico, ¿eh? Que Sí, no hay lockdown más, entonces sí. Pero ya está, no me quedé aquí muy atrasada, entonces. no, súper bien, súper puntual. ¿Y tú? ¿Estás trabajando de casa o? Eh, ahora no, porque me estoy como en una semana de holiday, así Ah, que, bueno, bueno, pero igual ya termino mi holiday en 2 días. sí. Ah, ya está. Tienes Ya dos está. días ahí. Sí, Tienes sí. 2 días. Creo que mañana Ah, se quedará muy frío. creo que sí. Hace frío hoy. Sí. A ver, Marcela se ha conectado ahora. Hi, Hola. Hi. Hi, how are you? I'm good, and you? Good, good. I have Good. just subscribed. I didn't have the link yet. Did you Oh get the yeah, link? same here. Same here. Yes. I think many people suffer for that. Yeah. Mm-hmm. Yeah, Hmm. because it appears. I don't know. It is not easy, but I got it. Okay. Yeah. It's no remembering? No. In your calendar or your agenda? Okay. Normally when we send the code or the password, Mm-hmm. there are the option and they say if you want you can add your calendar or you Oh, yeah. I see. But I have just subscribed, but the email didn't get yet. Okay, Didn't. Okay. Oh, now it arrived. Yeah. now so the first thing I have to do is I become you both a co-host, Okay. Mm-hmm. make a co-host, yes, and you So I can share the screen, is it? yes, you both we can't we Okay, cool. yeah, but everybody can do that now. And even you can accept people, refuse people, but I can't do that. I will do Yeah, that. please do it. I will do that. Can I Yes. ask you something more? Yes, yes. Could you, when we will be talking, could you print the screen? Because I would like to share my LinkedIn after after Oh, all. It will be okay. recorded, won't it? Yes, we Yes. will. No, but I just want to print the print of the screen, Like not the a recording. screenshot. I screenshot. Yes, exactly. Okay, with like people who are attending, you mean? Yeah, when we Okay. during the session. We can We- see, Please, because should I ask will be people if they concentrated. want to. We should yeah, ask if yes. they allow, because it's about their image. Yes, we can ask. We will ask to record. I think they will Oh, yeah. agree Because with the recording won't screenshot. really get them. Recording will get people who are speaking. Okay. When you want. This one. Okay. Hello, everyone. Good evening. This is the series of workshop on rights and resorts for the Latin American community in Ireland. I am Victor Flores, the project officer, and on behalf of LASC, the Latin America Solidarity Center, and Asociación de Residentes Bolivianos en Irlanda, I want to give you your warm welcome.
The last is an Irish organization that believes in Latin America and Ireland based in equality, social justice, and the equitable realization of culture, social, political, civil, and economic rights for humanity. We want to create a space for the exchange of the knowledge, information, and experience, and in an environment free of prejudice, race, gender, class, etc. And from a solidarity perspective, we hope in the future we build a network or support groups for Latin American communities. These workshops will be facilitated by LASK and by people with experience and or expertise in variety of topics such as visas, health, active citizenship, maternity, etc. This workshop have the support of IREC, it's the Irish Human Rights and Equality Commission, so they are free for who participate. For this workshop, it's the third workshop, it's the rights of workers. We talk about the precarious job, holiday pay, labor disputes, trade unions, I know many other topics more, critical skills. And the workshop will be presented by Jane Javier, who is social scientific immigrant rights activist in Ireland and LASK committee member. And Marcela Lacerda Lima is a scholar of the Government of Ireland, International Education Scholarship Program in GOI, Master of Law from DCU. Welcome, Jane and Marcela. The workshop is all yours. And thank you everybody for coming. Thank you so much, Victor. Thank you to LASK, thank you to IREC, and thank you so much for everyone who is attending today. I guess now I can switch into Portuguese. Yes. Okay, I hope, Victor, you can still be here and understand what you're saying. I'm sure you're getting well on your Portuguese now. So, yeah, as Victor was saying, we're going to talk about direitos trabalhistas na Irlanda. Quem é LASK? É uma ONG de justiça social e mudanças na América Latina. O LASK tem eventos como o Dia dos Mortos. Nós estamos programando mais eventos para juntar a comunidade brasileira também. Tem workshops de informações, como o Victor acabou de falar. Tem cursos sobre América Latina, sobre idiomas. No passado, eles tinham vários cursos de espanhol e ainda provavelmente terão outros no futuro. Quem somos nós? Eu sou Jane Xavier, eu faço parte do comitê do LASK, eu sou cientista social e ativista. Eu moro na Irlanda desde 2006. Eu trabalhei em todos os trabalhos precários que uma pessoa pode trabalhar na Irlanda. Eu cheguei como visto de estudante, eu fui au pair, cleaner, fast food staff, housekeeper, childminder. Depois eu percebi em 2013 que havia uma necessidade para lutar pelos direitos das au pairs. Então eu me juntei ao Domestic Workers Action Group, que elas tinham acabado de conseguir os direitos para as domestic workers. E aí as au pairs ainda não tinham nenhum direito. As famílias não só pagavam o mínimo como se fosse uma mesada e não pensavam que era um trabalho e não porque elas são estudantes seria algo como é nos Estados Unidos, porque aí você abre para a exploração. Então nós conseguimos em 2015 que passasse e aí que o ILO reconhecesse que au pairs são empregadas domésticas. O termo empregada doméstica aqui engloba mais do que a gente pensa no Brasil, mas isso eu vou explicar um pouquinho mais tarde. Depois eu trabalhei no Migrant Rights Center Ireland como community worker e depois eu fiz uma pós
na Trinity Design Thinking Innovation Entrepreneurship. Eu tinha uma ideia de começar alguma coisa, mas infelizmente com o Covid não deu tempo. E aí eu resolvi trabalhar na área de tecnologia, porque assim como no começo a gente vai vendo o que tem e que área que a gente pode trabalhar, porque essa é a nossa vida. Agora eu vou passar para a Marcela se apresentar, e aí depois eu volto e a gente continua. Obrigada. Obrigada, Jane. Obrigada, Olask. Novamente, estamos aqui conversando, compartilhando conhecimentos. Bem, me apresentando, eu sou a Marcela Lacerda, estou na Irlanda desde 2017. Igualmente, comecei com curso de inglês, precisava aprender, me matriculei novamente. Na segunda etapa, já consegui uma bolsa para fazer um mestrado, uma bolsa pelo governo da Irlanda. Durante o mestrado também consegui participar do programa de estudantes embaixadores da Irlanda, completei o mestrado. Depois do mestrado consegui um contrato de pesquisa, um contrato temporário. Esse contrato já terminou e brevemente vai terminar também a minha licença no Tribunal de Contas, então estarei voltando. E é isso. Obrigada, Jane. Muito obrigada, Marcela. Como vocês podem ver, a Marcela sabe bastante. Ela é mestrada aqui, em qualquer coisa pergunta para ela. Agora, bom, nós vamos perguntar quem são vocês, porque é interessante para a gente saber de onde vocês estão vindo, o que vocês procuram, se tem alguma dúvida, ou o que tem acontecido, se teve alguma exploração. Então, nós vamos parar o recording agora, porque aí vocês podem falar livremente e depois a gente volta. Obrigada. Victor? Now, hello. Now we keep going now. Okay, we keep going now with the slides. Okay, we're recording again, just to let you know. Yes. So the next one, os temas que serão abordados. O que é necessário para procurar trabalho na Irlanda, os trabalhos precarizados, os direitos trabalhistas, as disputas, as ONGs de apoio e os vistos além do Stamp 2. Ficar falando português, inglês, chega uma hora que a gente faz uma salada aqui. O que é necessário para encontrar trabalho? Bom, a primeira coisa é o PPS. O PPS tem mudado bastante desde que eu cheguei em 2006 até agora. Então, agora, nessa época de Covid, está um pouco complicado, tem um backlog, como eles dizem, porque as pessoas estão conseguindo o PPS por e-mail ou post. Esperamos que termine logo, não sabemos quando, e que o ano que vem volte pelo menos mais próximo ao normal, ou que eles contratem mais pessoas para agilizar, porque eu sei de pessoas que estão esperando pelo PPS há mais de 2 ou 3 meses, e eles estão entrando em taxa emergencial, então é muito importante que essas pessoas tenham o PPS. Em algum momento eu tenho certeza que vai ter alguma pressão para que o governo agilize isso. E o que é necessário para conseguir o PPS? Preencher um formulário chamado RG1, uma cópia do passaporte e a cópia do endereço. E aí esperar chegar, que nós esperamos que volte rápido. Os vistos de estudante versus Stamp 1, 1G, 1 e 4. Então, o 1G é para quem terminou a graduação e está buscando emprego. O 1 é Work Permit ou negócio próprio, e o 4 é o que está esperando a naturalização e pode trabalhar período integral e tudo mais. A Marcela vai falar um pouco mais sobre as áreas de trabalho depois, porque ela que é a expert nessa parte. E agora, como abrir um negócio próprio? Para abrir um negócio próprio, é necessário ter o Stamp 4 ou ser naturalizado na Irlanda. Infelizmente, com visto de estudante, eles não deixam você abrir, porque eles alegam que a pessoa não tem vínculo suficiente no local, e tem uma série de coisas para começar, quanto a taxas e tudo mais.
Mas, enfim, o primeiro passo é procurar um dos LEOs. O que são os LEOs? Local Enterprise Office, da sua área, que eles têm um trabalho muito bom de suporte, eles têm todos os leaflets, todos os prospectos, as apostilas, e eles têm também vários cursos lá. O Dublin City Council também é interessante. Em alguns desses lugares você pode conseguir mentores ou você pode pedir. Como que você consegue mentores de acordo com a sua área? E na maioria das vezes esses mentores são voluntários. Então é interessante porque aí você realmente pega as dicas de quem está na tua área e você não tem que gastar por isso. Uma outra opção é o Back to Work Enterprise Allowance, para as pessoas que já trabalharam aqui, já contribuíram com taxas e agora com Covid tiveram problemas e aí elas podem tentar entrar em contato com o Revenue ou com o Intrail, com o Intrail, e aí eles explicam o que tem que fazer. E aí, claro, a pessoa tem que pensar na diferença entre autônomo, entre sole trader, entre partnership, limited company, mas eu não vou entrar nessa área porque senão a gente foge do assunto. E em termos de nome, quando eu trabalhei num projeto para mulheres imigrantes, o que eu percebi foi, às vezes as pessoas não abrem um negócio diretamente, mas eles têm um nome e eles têm uma proposta, às vezes eles já têm o business plan, então eles querem registrar, mesmo sem saber quando que vai começar, o que qualquer um pode fazer. É em torno de 150 euros, você tem que fazer o Business Name Registration no CRO, que é o Companies Registration Office. Mas o LEOs, os Local Enterprise Offices, dão toda a assistência e eles têm uma informação muito boa quanto a isso. Vocês podem procurar por eles. Cada área tem o seu. Se você jogar no Google, vai aparecer lá. Trabalhos precarizados. Então, o tal do low paid jobs, que nós já sabemos, au pairs, babás, cleaners, babysitters, mesmo as pessoas que às vezes trabalham floor staff e tantos outros, pessoas que trabalham em hotéis, pessoas que trabalham na parte corporativa, mas na parte de limpeza ou na parte de cozinha. E o interessante é que o termo domestic work aqui quer dizer tudo que é feito em casa. Então, quer dizer, uma pessoa, de repente, um jardineiro residencial é um domestic worker. Um cozinheiro residencial, ele é um domestic worker. Mesmo que ele não esteja limpando, mesmo que eles não estejam cuidando de alguém. Então, a childminder é uma domestic worker, a au pair é uma domestic worker. E é interessante que exista essa categoria, porque é a única forma de realmente ter todos os direitos assegurados na legislação. Porque se fosse cada trabalho uma especificação diferente, seria difícil para lutar pelos direitos. Então, é como se fosse, né, um guarda-chuva, uma umbrella, que engloba todo mundo que trabalha no private homes. Então, existem muitos brasileiros que às vezes vão trabalhar para fazer serviço de manutenção no interior ou em algum B&B. Eles também são considerados domestic workers. Então, o que é um trabalho precarizado? É um trabalho que tem ausência de... Não tem um contrato de trabalho, a pessoa encontra com você, te acha na internet, te oferece o trabalho, mas ela não fala de contrato de trabalho, não tem um registro, aquele PPS number que eu falei ali atrás, não tem os pagamentos de taxas, a pessoa não tem um holerite, a pessoa nunca te falou das horas extras, nem de férias, nem de breaks. Então, isso é estabelecido como um trabalho precarizado. Então, agora a gente fala dos direitos trabalhistas. O salário mínimo na Irlanda são 10,10 euros por hora. A jornada de trabalho são 39 horas semanais. É necessário para um trabalho ser realmente um trabalho que é idôneo, está seguindo a legislação, precisa de um contrato escrito, não precisa ser aqueles contratos de várias páginas. Mesmo que seja uma página, eu, fulano de tal, emprego Beltrana, passaporte tal, PPS tal, nesse dia, e vou pagar tanto, as férias delas são 4, por exemplo,
4 semanas por ano, e vai ganhar tanto por hora e vai fazer tantas horas. Isso já é o suficiente. E uma cópia para cada pessoa. Não precisa registrar em cartório, não precisa toda aquela coisa, mas é interessante que o empregado tem uma cópia e o empregador outra. E claro, acho que a gente não precisa nem falar, nunca dê o seu passaporte para o seu empregador. Você pode falar o número, mas o seu passaporte, o seu visto, é uma coisa sua, é privada. E uma coisa que eu vejo muito na internet são as pessoas falando que visto que elas têm, ou se elas estão indo ser undocumented, sem documento. Porque muitas vezes eu vejo as pessoas falando, usando até o termo errado, falando, aquela pessoa é ilegal. Não, gente, ilegal é um termo pejorativo. Vamos tentar dizer sem documentos. E às vezes eu percebo que em alguns grupos as pessoas falam, eu vou ficar sem documentos, como que eu posso fazer? Não falem isso em redes sociais. Isso é uma informação confidencial a você. Não falem em redes sociais, a gente não sabe quem está lá. No passado, haviam pessoas da imigração lá, haviam pessoas jornalistas lá. Então, é muito importante que as pessoas tomem cuidado para quem elas falam. De repente, existem casos que as pessoas falaram para o empregador naquele momento e depois alguma coisa aconteceu e a pessoa teve que sair fugida, largar a casa, tudo, porque ficou com medo do empregador entregá-lo para a imigração. Então, tomem muito cuidado com o que vocês falam. A parte de visto é uma coisa privada sua, assim como tanto que você recebe, assim como a sua conta do banco. Não fale, não dê detalhes. Férias remuneradas. Quanto a férias, a conta que é feita para você descobrir os seus dias é assim, você vê as horas que você trabalhou e multiplica por 8%. Então, esse 8% vão ser as horas que você tem direito de férias. Na Irlanda, costuma acontecer o seguinte, as pessoas tiram uma semana de férias no que é o spring, na primavera, depois elas tiram 2 semanas no verão, e depois que é entre junho, ali setembro, alguns lugares começam em maio até setembro, e depois elas tiram mais uma semana no inverno, que aí às vezes começa em outubro até dezembro. Ao todo, na maioria dos casos, as pessoas têm 4 semanas de férias por ano. Claro, isso é o mínimo. Existem pessoas que têm mais horas, ou depende do que foi arranjado. Eu sei que agora, nessa época de Covid, de pandemia, tem muitas empresas que estão comprando os dias de férias dos empregados, o que tudo bem, se é de comum acordo, e se eles realmente te pagarem isso, aparecer no seu holerite, não tem problema nenhum. Principalmente as pessoas aí que estão trabalhando em pubs, em restaurantes, agora que o lockdown acabou, muita gente vai acabar fazendo mais horas, o que é até interessante, porque essas pessoas ficaram, infelizmente, paradas por muito tempo, e desde que apareça no seu holerite, não tem problema, desde que seja de comum acordo, não tem problema nenhum. Horas extras remuneradas, ou banco de horas, e isso inclui babysitting. Então, se você é uma au pair e você mora na casa, você é uma domestic worker, você é uma empregada doméstica. Se você fizer um babysitting, você deve falar com a família como isso vai ser acordado. Se isso vai ser pago, se isso vão ser banco de horas, para você tirar essas horas depois, ou para você tirar um dia off, ou para você tirar nas suas férias, porque você tem direito a horas extras. E aí, pagamento extra aos domingos e feriados trabalhados. Isso é muito relacionado ao trabalho que você está. Tem lugares que eles pagam 50% a mais no domingo e nos feriados 100%. E ainda te dão um dia off, mas isso não é uma regra. Desde que eles paguem os 50% ou os 100% no feriado, nem sempre eles te dão um dia de folga. O ideal, o que é a prática, o standard, é que sim, se você trabalhar num feriado, por exemplo, Natal e Ano Novo, se você trabalhar no dia do Natal, o que é raro aqui, seria mais quem trabalha em hospital, porque no dia 24 à noite até o transporte público diminui, no dia 25 não tem transporte público. Então, você provavelmente, se você trabalhar, você vai ganhar 100% a mais do seu dia e ter um dia de folga para você descansar no outro dia. O holerite,
que, lógico, tem que ser as suas horas, tem que ter as suas taxas, tem que ter suas horas extras. Os valores daqui são um pouco complicados de entender, mas se você for no Citizens Information, você pode perguntar para eles, que eles te dão informação se você tiver alguma dúvida. O ideal seria você conversar com o seu empregador, mas eu entendo que nem sempre é possível. Então, o Citizens Information está aí e é de uma grande ajuda para a gente. A doença. Quanto à doença, alguns lugares não pagam. Eles falam que tem os sick days, mas isso quer dizer que você, se você ficar doente, que você levar um atestado, tudo bem, você pode ficar em casa, mas nem sempre esses dias vão ser pagos. Os lugares que pagam costumam cobrir 3 dias e depois disso você tem que entrar com pedido pelo governo. E tem outros lugares que não pagam. Então, assim, lógico, se você está doente, o seu trabalho não pode dizer você vai ter que ficar aqui, vai trabalhar. Não, só que infelizmente alguns lugares não cobrem aqueles dias, infelizmente, e outros cobrem até 3. Para quem mora na casa, para as au pairs, para as cuidadoras de idosos, para as childminders, porque às vezes tem gente que de repente mora um tempo e depois sai. Então, como é feita a conta? Dedução por moradia e comida. Essas pessoas au pairs, ou qualquer pessoa que mora na casa, tem direito a esse salário mínimo. Tanto uma pessoa que mora na casa, quanto uma pessoa que é floor staff e que coleta os copos no pub, quanto qualquer outra pessoa. Esse é o salário mínimo. Por isso que diz o mínimo, porque está ali estabelecido. Então, se você mora na casa e se você se alimenta na casa, tem um desconto. Aí a acomodação são 0,87 por hora trabalhada. E se você trabalhar e comer lá, usar alimentação, são 23,15 por semana ou 3,32 por dia. Por que tem essa diferença de dia ou só da acomodação hora trabalhada? Porque tem muita gente que às vezes mora na casa durante a semana ou alguns dias e depois fica na casa de outra pessoa ou que a casa é no interior e passa os finais de semana no centro ou em outra cidade. E a acomodação hora trabalhada também, porque de repente a pessoa só trabalha final de semana, por exemplo. Então, teria que fazer essa conta. Você vê quantas horas você trabalha, vamos dizer, 39 horas vezes 10,10, e aí depois você pensa no 39 horas e faz a conta sobre, deduz a acomodação e a comida. O auxílio pandemia. O auxílio pandemia começou para ajudar as pessoas que perderam o trabalho. Então, estudantes também podem, não europeus e os autônomos. Precisa de ter a contribuição do PRSI, que é o Pay Related Social Insurance, e há quem diga que o final dos pedidos para esse benefício vai ser até o final de 2020. E o pagamento até 1º de abril de 2021. Não é mentira, viu, gente? É 1º de abril, mas não é mentira. Mas pode ser, a gente não sabe ainda, como tudo está muito incerto, de repente, eles podem estender isso. A gente não sabe ainda. Então, isso é o que nós temos até o momento. Se, de repente, você estiver vendo esse vídeo depois, por favor, pesquisem no site do Citizens Information ou alguma outra ONG que a gente vai falar depois, o serviço de apoio, porque pode ser que isso mude, assim como tudo que muitas coisas que nós estamos falando aqui pode ser que mudem se você está vendo esse vídeo alguns meses à frente, inclusive o salário mínimo. O salário mínimo costuma mudar no início de janeiro, na Irlanda. E pode voltar a receber se voltar ao trabalho e ser mandado embora. Por exemplo, se você está recebendo o auxílio pandemia, aí você não gostou do trabalho ou a pessoa tinha menos horas e te dispensou. Você pode ir lá fazer o processo novamente e pegar novamente, porque você está desempregado novamente. Aqui são dicas. Informe-se sobre os seus direitos. É muito interessante que as pessoas tenham o hábito de ter um diário. Comprem um caderno, alguma coisa para anotar e coloquem as minhas horas trabalhadas, principalmente para quem mora nas casas, principalmente para aquelas que são chamadas mais precarizadas, au pair, cuidadora de idosos, de repente uma pessoa que trabalha na manutenção de uma casa, uma pessoa que trabalha num B&B e mora lá.
Anotem o seu dia, as horas que você fez, porque é interessante. Se alguma coisa acontecer lá na frente, você tem tudo aquilo com você. E já tiveram disputas que as famílias falaram, não, essa pessoa não trabalhou essas horas e não trabalhou para nós. E a pessoa pegou uma carta que ela pôde comprovar o endereço que estava na casa dessa família e depois ela usou esse caderno de horas mostrando as horas dela. Então, é interessante manter, mas lógico, tem uma sequência, porque se você tiver que usar isso no futuro, não vai parecer que você acabou de fazer correndo na noite anterior. Tente manter a comunicação com o seu superior. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes a gente tem o problema da língua, do idioma, mas tenta, de repente, um Google Translator, ou pede para alguém escrever, se é por mensagem de texto. É até interessante em alguns casos, se tem alguma discrepância, é interessante, de repente, depois de uma conversa que você teve com o seu chefe, principalmente se você é domestic worker, que você mande uma mensagem para aquilo ficar ali guardado, para você ter uma prova no futuro do que foi falado e do que foi a resposta. Porque a gente nunca sabe. De repente, naquele momento, está tudo um mar de rosas, mas depois pode mudar. E é interessante a gente ter um respaldo, porque quando você trabalha na casa, como eu trabalhei, eu não fui explorada, mas a maioria das minhas amigas foram, é muito difícil para você provar. E aí a palavra de uma pessoa que não é do país, que é um imigrante, que não fala bem o idioma e que está na casa da pessoa. É a palavra dela contra o chefe. Mas eu vou explicar um pouquinho mais à frente como tudo isso funciona. Tem uma parte de suporte, mas é interessante que a gente faça a nossa parte também. Então, tentar manter uma comunicação e saiba que você pode buscar por informações, Citizens Information, reclamar ou procurar o Workplace Relation Commission. Aqui foram as campanhas para o direito das au pairs que eu participei em 2015. Nós fizemos uma demonstração em frente ao prédio do Labour, da parte de direitos da Irlanda, de trabalho. E aí depois, naquele mesmo ano, a Arte nos procurou para fazer um Arte Investigates Au Pairs. E aí eu fui a conexão entre a Arte e as au pairs por 9 meses, totalmente sigiloso, mas tiveram au pairs que receberam da Arte para fazer esse trabalho e que elas também, duas delas usaram câmera para algumas partes, para eles poderem usar, mas lógico, câmera com todos os cuidados e tudo mais. E elas receberam para isso, e aí finalmente a gente pôde conscientizar a sociedade irlandesa dos abusos que aconteciam, da exploração que acontecia. E aí, nessa terceira foto, que é a foto desse casal e desse senhor que foi o advogado deles, esse casal foi o caso da Diana, que ela ganhou 5 mil euros. E aí eu vou explicar no próximo slide. E esse WRC aqui é exatamente a brochura que você acha no site do Workplace Relation Commission. Eu vou deixar o link do site no final. Então, existem português, espanhol, francês, o idioma que vocês precisarem, mandarim, tem vários outros lá também. Você entra no site e coloca Domestic Work e vai aparecer toda como se fosse um leaflet, e aí você procura lá o que você pode ter, quais os tipos de recordings que a família precisa ter, por quanto tempo, porque às vezes as famílias nunca tiveram au pairs, eles nunca foram empregadores, e eles realmente não sabem. Então, para quem está começando numa família, e a família realmente quer fazer direito, ou para vocês mesmas, é interessante que você entre no site, baixe, faça um download da cópia e mantenha com você e tenta pensar, peraí, isso daqui tem como se fosse um checklist mesmo. Esses são os direitos, esses são os deveres. E onde que eu me encaixo? Tá certo? Não tá? Eu sei que é difícil, mas é interessante, de repente, tentar conversar com as famílias, porque elas podem ter um problema no futuro, porque 100% dos casos que foram para a corte, as au pairs ganharam.
Então, agora nós vamos para as disputas trabalhistas. Eu trouxe 2 exemplos de disputas. Da Diana Johnson, eu mantive o nome dela, porque foi um caso que saiu nos jornais com o nome dela, que ela autorizou, e na época foi bem famoso por causa daquele... Eu vou voltar aqui. Por causa desse advogado, que era um advogado super bem conceituado, que, por sinal, ele tinha feito parte do programa DART no ano anterior, do nosso lado, falando dos direitos das au pairs. Então, essa família, quando eles tiveram problema, eles foram procurar esse advogado e ele mudou de lado. Então, resumindo, basicamente, o dinheiro que eles poderiam ter pago para a Diana, ao invés de ficar, sabe, mudando o dia, ou tiveram vários hearings, eles tiveram que ir lá várias vezes, e o dinheiro que ele pagou para esse advogado estrelinha, eles poderiam ter pago para a Diana. Mas uma vez que as famílias se sentem, deixa eu ver, hurt, ou se sentem, isso é absurdo que ela vai mandar a gente para a corte, eles não querem realmente afirmar para eles mesmos que eles fizeram alguma coisa errada. E aí eles preferem gastar mais com o advogado do que pagar amigavelmente. Então, nesse caso, foi em 2018, ela recebeu 5.500 euros, ela era brasileira, ela recebia 150 euros por semana e trabalhava 54 horas. Lembra que eu falei lá que normalmente são 39 horas por semana? Então, ela trabalhava 54 horas. Era ausência de salário mínimo, que ela não recebia, não tinha contrato, não tinha férias, não tinha hora extra dos babysittings. E quando ela disse para a família que ela ia sair, que ela ia dar uma semana de notice, eles não queriam que ela saísse. E aí eles queriam que ela saísse naquele momento. E para sair naquele momento, eles a coagiram para ela devolver uma semana de trabalho. E como ela já não aguentava mais ficar lá, ela devolveu o dinheiro para eles. O dinheiro que ela tinha ganho, na verdade, ela trabalhou de graça para sair na hora que ela precisava, porque ela realmente não aguentava mais ser explorada. E aí isso foi para a corte, eu estava com ela lá, demorou muito tempo aquela audiência, e assim, foi complicado para a família, viu? Foi bem complicado, e no final ela ganhou 100%. E isso todo é feito uma conta, com todo o retroativo do que a pessoa deveria ter ganho naquela época. O segundo é a Natália, eu mudei o nome dela, porque eu não entrei em contato com ela, mas eu achei que não vinha ao caso. Então, foi também um caso que foi para as headlines, que também, se vocês procurarem online, tá por aí. Ela ganhou 9.229 euros em 2016. Ela era espanhola, ela ganhava 100 euros por semana e trabalhava 60 horas por semana, ainda 6 a mais que o da Diana. Também não tinha salário mínimo, não tinha contrato, não tinha férias, não tinha hora extra. Então, o que é importante? Primeira coisa, se você entrar no site do WRC e ver que todos os direitos que você deveria ter lá não estão sendo cumpridos, você pode entrar com uma disputa trabalhista. Você pode entrar no site deles online e tentar fazer o submission de uma reclamação você mesmo. É difícil? Para algumas pessoas mas se você entrar e você fizer, você pode salvar e depois você pode perguntar para alguém para te ajudar. Então, normalmente, o que eu diria que costuma acontecer é que em algum momento no site eles vão acabar perguntando sobre que legislação que a família estava infringindo, por exemplo. Então, no caso do não paga o salário mínimo, que é o clássico, aí é o National Minimum Wage Act, que está lá online. Depois, trabalha mais que 39 horas. E aí, o normal são 39 horas por semana, mas o máximo permitido são 48 horas por semana, para não ser uma exploração. Mais que isso é considerado uma exploração. E aí você entra na legislação que é chamada Organization of Working Time Act, que também está lá. Então, quando você está preenchendo o formulário, você tem que escolher quais são as legislações que
a família está infringindo ou o seu empregador está infringindo. Várias pessoas fazem isso sozinhas, ou elas tentam fazer um rascunho e depois elas vão no Citizens Information pedir para que tem lá as clínicas que eles chamam, que às vezes eles têm advogados, e aí os advogados ajudam as pessoas a terminarem. E quanto a não ter férias remuneradas, quanto qualquer outro tipo de problema, são Terms of Employment Information Act. Essas 3 leis são as que mais acontecem, principalmente nesses trabalhos precários. E que se vocês procurarem online, vocês conseguem entender o que é, e aí fica muito mais claro. Mas é bem assim, straightforward mesmo. Essas costumam ser as 3 que, na maioria das vezes, quando tinha disputa de au pair, essas que aconteciam. Não é um bicho de 7 cabeças, como eu falei, você pode tentar fazer sozinho, e depois vai no Citizens Information, pede a ajuda deles, ou você pode também ir no MRCI, no Migrant Rights Center Ireland, que eu vou colocar que tem o site deles mais à frente, e também pedir ajuda para eles. Essas são as ONGs de apoio, os sindicatos, então tem o Citizens Information, que é como se fosse o básico para tudo que você pode procurar. Workplace Relation Commission, que é o que, no caso, você tem alguma dúvida quanto a trabalho, se o seu empregador está seguindo a legislação, e se você quer fazer algum tipo de disputa, e você tem lá também o leaflet e toda a apostila com os direitos das au pairs, também em português, no site deles. O Migrant Rights Center Ireland, que eles trabalham com a parte de domestic worker também. A CIPTO, que seria um sindicato, e o Mandate Union, que também é um sindicato. Nossa, gente, eu falei bastante. Desculpa, Marcela, eu espero que eu não tenha estendido. A Marcela está ali me esperando. Eu terminei, Marcela. Vou passar para você agora. Muito obrigada. Obrigada, Jane. Okay. Keep going. Obrigada, Vitor. Obrigada, Jane. Bem, agora vamos para outra etapa dessa divulgação, dessa divisão, né, de conhecimentos. Vamos falar do caminho depois das escolas de inglês, além do Stamp 2. Quais são as possibilidades de continuar na Irlanda, se quiser continuar estudando, se quiser continuar trabalhando, documentado. Existe possibilidade, existe sim, e uma delas é se matriculando em uma faculdade, um mestrado ou um PhD. Você vai continuar com o Stamp 2 e vai trabalhar meio período. Vai continuar como na mesma situação que seria da escola de inglês. Com que recursos fazer isso? A primeira opção, que é a mais difícil realmente, é com recursos próprios. Você vai juntar, economizar o seu salário, trabalhando na Irlanda. Isso é possível mais para o pessoal que não tem filhos, que não precisa ficar enviando dinheiro para o Brasil. E aí existe sim essa possibilidade. A segunda possibilidade, que aí sim eu já conheço, casos que deram certo, gente que está até hoje na Irlanda, foi financiamento bancário. Juntou um pouquinho do dinheiro, não conseguiu todo o dinheiro, recorre ao banco. Aqui as taxas não são como as taxas do Brasil, né, que no fim das contas você acaba pagando 2 vezes o valor do seu curso. Aqui elas são baixas, 1%, 2%, dependendo do caso. E a última alternativa são as bolsas de estudo, que enfatizei bem ali, porque é um caso que eu consegui, não é impossível, tem que ter uma dedicação, tem que pesquisar, isso eles não divulgam muito, né, para a galera, então tem uma falta de informações grande em relação a isso. Existe a bolsa do governo da Irlanda, é a primeira possibilidade, que é a bolsa de estudos que o governo dá para qualquer nacionalidade não europeia, aplica, pode ser para uma faculdade, um mestrado, PhD, e ela é oferecida anualmente, então tem que estar de olho nas datas que abre para se inscrever.
A segunda opção é dentro das universidades mesmo, existem bolsas dentro das universidades. Depois eu vou até passar um link no final aqui, com o exemplo da Trinity College. É só procurar lá scholarships and funding, normalmente está ou com nome ou com outro. E na Trinity, por exemplo, tem uma infinidade. Você se perde lá com as possibilidades de bolsas, tem só que ver se você preenche o requisito daquela bolsa. Algumas são para países asiáticos, outras são para um curso, determinada área, por exemplo, de artes, e assim por diante. O que essas bolsas cobrem? Elas cobrem a matrícula, cobrem as mensalidades do curso, qualquer outra despesa, por exemplo, emissão de diploma. No final das contas, você vai ter todo o seu curso, não vai pagar nada. E algumas também dão a manutenção, né? Acho que já... Ah, não. Ainda está nesse slide. Algumas dão... Não, no anterior mesmo. É que eu acho que ficou faltando um pedacinho ali. Que seriam as taxas, por exemplo, você precisa se manter aluguel, aí eles pagam um valor, não é um valor enorme, que não dá para ficar sem trabalhar, mas já vai ajudar bastante. Sobre os vistos, depois que você terminar o seu curso, você vai passar para o Stamp 1G, e dependendo do curso, se for um bacharelado, por exemplo, vai ser 1 ano, você vai receber esse visto por 1 ano. Se for a partir do mestrado, você vai ter direito a 2 anos. E a diferença é que você vai poder trabalhar full time com esse visto. Você vai poder se dedicar a procurar o seu patrocínio, que é o sponsor, e a partir daí, conseguindo esse patrocínio, passa para o Stamp 1. Com o Stamp 1, para esse Stamp 1, você vai precisar preencher um formulário lá no Departamento de Business, Enterprise and Innovation. Preenchendo esse formulário, muitas vezes a empresa vai fazer isso por você, depende se a empresa já está acostumada a fazer isso. Você vai receber o documento aprovado e vai lá na imigração, na Garda Bureau, e vai dar entrada no seu novo visto, Stamp 1. Para isso, eu esqueci de falar, tem que conseguir também um salário de 30 mil anual, e aí sim aplicar, com o patrocínio também da empresa. A partir daí já dá para trazer a família, o limite da família é marido, esposa e filhos. Se quiser trazer já, por exemplo, um dependente, um idoso, um irmão, já tem que ganhar 60 mil, já é bem mais difícil. Tem que comprovar que ganha 60 mil anual e que ganhou esse salário por pelo menos 3 anos. E aí consegue trazer familiares sem serem filhos ou marido e esposa. Aí, próximo slide, por favor. Quais são as categorias para conseguir esses stamps? A primeira, mais famosa, é a Critical Skills Permit. Todas as categorias. A Critical Skills e as de empregos inelegíveis tem lista também, que eu vou colocar também aqui no final, para você ter uma ideia das áreas que são abrangidas dentro dessas categorias. A de Critical Skills são as áreas que, como o próprio nome diz, né, são habilidades críticas dentro da Irlanda, que tem muita demanda e pouca oferta de profissionais. Então, são os profissionais, normalmente são profissionais da área de TI, profissionais da área de engenharia civil, saúde, e aí tem outros também, contabilidade, arquitetura. Normalmente dá para conseguir mais fácil chegar no Stamp 4. O General Employment Permit abrange todas as categorias de qualquer área
com exceção das que estão listadas nos empregos inelegíveis. Então, é mais fácil olhar para a lista dos empregos inelegíveis e ver se não está lá essa categoria. E alguns exemplos desses empregos inelegíveis seriam a área de secretariado, terapia ocupacional, qualquer área dentro de salão de beleza, e assim por diante. Aí já pode passar, por favor, gente. Para encontrar essas oportunidades, as posições que você, normalmente, quando está estudando, se o seu caminho foi esse, né? Escola de inglês, entrar numa faculdade, num mestrado, procurar por estágios, que são os interns, os estagiários, ou trainee. Qual a diferença de um para o outro? Os primeiros são realmente estagiários, não são contratados da empresa, eles estão querendo adquirir experiência, ainda não tem relação de ficar permanentemente na empresa e vão procurar emprego no futuro. Os trainees, eles já são como empregados da empresa e eles vão ser treinados para uma carreira dentro daquela empresa, daquela área. E o junior professional, ele já é o empregado também da empresa, só que digamos que ele tem mais status que um trainee. Ele está no início da carreira. A vantagem de estar dentro da universidade, as feiras de empregos, os alertas de e-mails, vai estar tudo mais focado para a sua área. Não que não tenha fora, tem também várias oportunidades, feiras de emprego lançadas, mas dentro da universidade é interessante que, dependendo do período letivo, você vai estar vendo essas oportunidades lá dentro, né? As feiras de emprego vão ter estandes, vão ter recrutadores lá dentro. O setor de carreira da universidade, você vai lá, pode receber um treinamento para entrevista, eles vão olhar o seu currículo, corrigir. E o principal, que foi bem interessante aqui, para mim, foi a mentoria, que no final do curso, uma coisa que, infelizmente, a gente não tem muito no Brasil, né? Ex-alunos voltam, ex-alunos que já estão no mercado de trabalho, que já estão bem resolvidos, eles voltam para auxiliar recém-formados. Na universidade que eu estava, esse programa dura uns 3 meses, pelo menos, mas claro que dá para estender, você cria laços com o seu mentor, né? E ele vai te ajudando, ele senta ao teu lado e realmente te ajuda a como pesquisar, como ver como é que funciona a sua área. Isso é bem bacana. Outra situação, pesquisar, você pesquisando sozinho. Primeiro de tudo, procure o site das associações da sua área. Normalmente tem um society no final. Na minha área, Law Society. Na área de IT, se eu não me engano, é Computer Society, Irish Computer Society. Se cadastra lá, cria o seu alerta lá também. Eles vão estar divulgando eventos, dá para fazer um networking bacana, conhecer profissionais da sua área. Isso é bem interessante. Agências de emprego também. Agora, na pandemia, não está dando para usar tanto essa alternativa, porque elas estão fechadas, mas quando reabrirem, vai com o seu currículo preparadinho lá, tenta conhecer um recrutador ao vivo, já vai preparado, como se fosse para uma entrevista. Se o recrutador gostar de você, ele vai te ajudar também a ir atrás do seu patrocínio. E as plataformas, né, nas mídias sociais, nos sites, o LinkedIn, já tem muitos recrutadores na Irlanda que são brasileiros, então é bom aproveitar isso, entrar no LinkedIn, ver a vaga que está sendo postada. Em alguns casos mostra o recrutador. É bom chegar, adicionar, manda uma mensagem informando, né? Tô aberto para oportunidades, estou interessado nessa empresa. Tem outros sites também, o Indeed até existe no Brasil também. Tem os mais
ligados à Irlanda, Irish Jobs, Jobs.ai, que é bem interessante procurar lá também. Tem aplicativos, o Glassdoor é um exemplo. O Glassdoor, você pode ver feedbacks nele de ex-empregados das empresas, é bem legal para você ver se a empresa tem um ambiente de trabalho que você quer. É bom para ver também a média de salário, se você precisa já dizer algum salário, a média que você queria ganhar. É bom ir lá no Glassdoor e olhar quanto é que normalmente os profissionais dentro daquela empresa ganham. Dá para ver no Glassdoor também entrevistas. O pessoal se ajuda bastante lá, se eles já passaram pelo processo de entrevista naquela empresa, fizeram testes por escrito naquela empresa. Se você vai passar por isso, corre ali no Glassdoor para dar uma olhada. E tem, claro, grupos, né, no Facebook, WhatsApp, aproveitar que a gente está na comunidade brasileira, que, querendo ou não, é uma comunidade até bem invejada, assim, já ouvi pessoal de outras nacionalidades falando, quantos brasileiros são unidos, quantos se ajudam, a comunidade é forte. E realmente, salvo algumas exceções, tem sempre uma galera meio, sei lá, espírito de porco, né? Não querendo ofender os porquinhos, mas fora essas pessoas, tem gente que sim vai ajudar, que você vai fazer uma pergunta, vão te ajudar nesse teu sonho, né? Vão responder tudo direitinho. Eu acho que finalizou. Ah, sim. As palavras-chave. Quando for pesquisar, você vai, durante o seu curso, sua preparação para a sua área, é bom aprender a nomenclatura da sua área, é bom ver os jargões da sua área para saber como pesquisar. Por exemplo, a minha área jurídica. A minha área não é critical skills, tá? Só para a minha trajetória é bem diferente aqui na Irlanda, mas só para dar uma ideia, eu sei que existe paralegal, legal associate, e assim por diante. Você vai aprender na sua área como procurar. Se você precisa de um patrocínio, procure sponsorship. Algumas vezes você vai jogar e já vai aparecer, vai meio que dar um resultado ao contrário. A empresa vai dizer, não damos sponsor. Mas aí é bom que você já não perde tempo também, porque aquela empresa já sabe que ela não vai dar aquilo que você precisa. Outra palavra-chave que é bom, importante para a gente também, língua portuguesa, brasileiro, América Latina, tem cargos que especificamente precisam de alguém falando que domine inglês, que domine português, então isso vai ajudar. Alguns precisam de português brasileiro, outros têm um setor dentro da companhia que é voltado para a América Latina. Então, às vezes, jogando com essas palavras-chave, você vai encontrar também uma vaga que você possa se encaixar. E aí, se você quiser delimitar a sua pesquisa já pelo curso que você tem, só a partir de mestrado, então joga lá também. Eu tenho mestrado, vou aplicar para vagas que estão querendo mestrado, a partir do mestrado. E, no final, as sugestões do LinkedIn, né? Que é uma ferramenta bem inteligente, a ferramenta de pesquisa lá do LinkedIn. Ela vai te dar algumas sugestões baseado nas tuas experiências anteriores, baseado nos teus cursos, nas habilidades que você preencheu lá, e aí isso vai ajudar bastante também. E é isso. Qualquer dúvida, estamos aí. Obrigada. Bom, antes de terminar, só uma coisinha que eu esqueci de falar, e aí é bom que eu dou tempo para a Marcela, porque às vezes a gente tem tanta coisa para falar, e aí depois que a gente termina de falar, eu esqueci de falar isso, que é o meu caso agora. Enquanto eu falava de buscar disputa e tudo mais, eu esqueci de falar que para entrar com um caso de reclamação no Workplace Relation Commission, que nós chamamos de WRC, as reclamações precisam ter acontecido no máximo até 6 meses. Então, por exemplo, se você descobriu agora que você foi explorado, mas isso foi há 1 ano atrás, infelizmente você não pode entrar com essa reclamação porque não vai ser aceita. Então, você tem
pensar que você tem até 6 meses que você saiu daquele trabalho ou que você foi explorado para você entrar com a sua reclamação. Normalmente, o usual é que você já tenha se desvinculado daquele trabalho para entrar com uma reclamação. Porque uma vez que você entra com um processo, o seu empregador vai ser notificado que você entrou com o processo. Então, é importante até em termos de segurança para a pessoa, para não ocorrer nenhum tipo de bullying, de retaliação. Então, pensar que você tem 6 meses quando você sai da empresa ou da vaga. E muito obrigada. Marcela, lembrou de alguma coisa, assim como eu, na repescagem? Não, só para destacar que eu coloquei os links aí, o primeiro da Bolsa do Governo da Irlanda, que teve no último ano, a Bolsa da Trinity College, as bolsas, né, tem várias lá dentro, tem a lista do Critical Skills e tem a lista das categorias que não são elegíveis. São os 4 links interessantes. Obrigada. Obrigado. Pela oportunidade. Obrigado. Thank you very much, Jane and Marcela. It was very, very nice, really. So, so we close this recording now.